Você sabia que cada fase da lua pode simbolizar um momento diferente para iniciar, fortalecer, agradecer ou deixar algo para trás? Neste vídeo você vai conhecer o significado espiritual da lua nova, crescente, cheia e minguante, e aprender como escolher a melhor fase para cada intenção. Respire profundamente e permaneça comigo até o final, porque eu também vou te ensinar uma prática simples para você se conectar com o ciclo lunar. Aproveite e já se inscreva no canal. Desde os tempos antigos, a humanidade observa a lua para marcar o tempo, acompanhar as mudanças da natureza e organizar diferentes atividades. Seu ciclo nos lembra que nada permanece igual para sempre. Existem momentos de começar, momentos de crescer, momentos de alcançar o ponto máximo e momentos de diminuir, descansar e encerrar. Na espiritualidade, as fases da lua são utilizadas como símbolos que ajudam a direcionar intenções, meditações, orações e rituais. Isso não significa que a lua fará todo o trabalho por nós. A energia simbólica de uma fase não substitui atitude, planejamento, responsabilidade ou decisões práticas. Ela funciona como um lembrete, um ponto de concentração, uma maneira de alinhar nossos pensamentos e ações com aquilo que desejamos construir ou transformar. Quando compreendemos cada fase, deixamos de perder tudo ao mesmo tempo. Passamos a reconhecer que algumas intenções precisam ser plantadas, outras precisam ser fortalecidas, algumas devem ser celebradas e outras precisam ser liberadas. O ciclo lunar nos ensina que até a escuridão possui uma função. A lua nova não representa a ausência de poder, ela representa aquilo que ainda está sendo preparado. A lua crescente mostra um movimento de expansão. A lua cheia revela, ilumina e intensifica. E a lua minguante nos ajuda a diminuir o excesso e a abrir espaço para um novo ciclo. Agora, vamos conhecer o significado de cada uma dessas fases. A lua nova marca o início de um novo ciclo lunar. Neste período, a lua não aparece iluminada no céu da maneira que normalmente a reconhecemos. Por isso, simbolicamente, ela está associada ao silêncio, introspecção e às sementes que ainda permanecem escondidas. A lua nova é um bom momento para definir intenções, não necessariamente para mostrar tudo ao mundo, mas para organizar aquilo que está nascendo dentro de você. Pode ser o início de um projeto, uma mudança de hábito, uma decisão profissional, uma nova forma de cuidar da saúde, um estudo, uma ideia ou uma transformação interior. Nesta fase, pergunte a si mesmo: o que desejo começar? Qual semente quero plantar nesse novo ciclo? Que tipo de pessoa preciso me tornar para alcançar aquilo que desejo? A lua nova favorece o planejamento. Antes de desejar resultados, pense nos primeiros passos. Não peça apenas prosperidade. Pergunte qual atitude pode melhorar sua vida financeira. Não peça apenas uma nova oportunidade. Pense no que você precisa aprender, organizar ou apresentar. Não peça apenas paz. Observe quais situações continuam alimentando conflitos dentro de você. Vou te dar uma prática simples para a lua nova. Pegue um papel e escreva 3 intenções para um novo ciclo. Escolha objetivos claros e possíveis. Em vez de escrever "quero tudo que dê certo", escreva "quero organizar minha vida financeira, quero retomar um projeto importante, quero cuidar melhor da minha energia e da minha saúde emocional". Depois, abaixo de cada intenção, escreva uma pequena ação. Pode ser algo muito simples: anotar as despesas, separar documentos, fazer uma ligação, estudar durante alguns minutos do dia
ou afastar-se de um hábito que prejudica seu equilíbrio. Guarde esse papel em um local tranquilo. Durante o ciclo, volte a ele para observar o que começou a mudar. A fase da lua nova é: eu planto com consciência aquilo que desejo ver crescer. Depois da lua nova, a parte iluminada da lua começa a aumentar. Esta é a fase crescente. Ela simboliza desenvolvimento, movimento, coragem e fortalecimento. Aquilo que foi planejado agora precisa de ação. Por isso, a lua crescente é associada a intenções de crescimento, prosperidade, trabalho, estudos, relacionamentos e projetos. Mas é importante compreender que o crescimento exige participação. Não basta plantar uma intenção e esperar. É necessário cuidar daquilo que foi iniciado. A lua crescente nos convida a perguntar: o que precisa ser fortalecido? Onde devo colocar mais energia? Qual passo tenho evitado por medo ou insegurança? É um bom período para retomar projetos, fazer contatos, enviar propostas, divulgar um trabalho, aprender uma nova habilidade, organizar a rotina, buscar uma oportunidade ou dar continuidade a algo que estava parado. Também é uma fase importante para fortalecer a autoconfiança. Muitas pessoas possuem boas ideias, mas desistem antes que elas tenham tempo de crescer. A energia simbólica da lua crescente nos lembra de manter a constância. Nem todo resultado aparece rapidamente. Algumas sementes precisam de tempo, repetição e cuidado. Vou te dar outra prática simples para a lua crescente. Escolha uma das intenções que você escreveu da lua nova. Agora, defina 3 ações que podem fortalecê-la. Não escolha atitudes impossíveis, prefira passos reais. Se deseja melhorar a vida profissional, uma ação pode ser atualizar seu currículo. Se deseja prosperidade, pode organizar suas contas ou buscar novas fontes de renda. Se deseja fortalecer um relacionamento, pode iniciar uma conversa respeitosa. Se deseja desenvolver a espiritualidade, pode reservar alguns minutos do dia para oração, meditação ou estudo. Depois, repita: eu alimento com coragem aquilo que desejo ver crescer. A lua cheia é o ponto de maior iluminação do ciclo. Por isso, ela é associada à intensidade, à percepção, à intuição, à revelação e à culminação. É uma fase em que as emoções podem parecer mais evidentes. Aquilo que estava escondido pode se tornar mais fácil de perceber. Uma situação pode mostrar sua verdadeira importância. Um sentimento pode ficar mais claro. Uma resposta pode surgir. Ou você pode finalmente compreender algo que antes parecia confuso. A lua cheia é utilizada em muitas tradições para fortalecer orações, meditações e práticas de gratidão. Ela simboliza a plenitude, um momento em que podemos olhar para aquilo que cresceu e reconhecer os resultados. Mas a lua cheia também pode ampliar aquilo que está presente. Se existe tranquilidade, ela pode ser sentida com mais intensidade. Se existe ansiedade ou conflito, essas emoções também podem parecer maiores. Por isso, não é necessário realizar práticas muito complicadas. Às vezes, o melhor ritual é permanecer em silêncio, respirar e observar. Pergunte a si mesmo: o que este ciclo está me mostrando? O que se tornou mais claro? Quais resultados posso reconhecer? O que minha intuição está tentando me dizer? Intuição não significa agir impulsivamente. Uma percepção verdadeira costuma vir acompanhado de clareza, mesmo quando nos mostra algo difícil. O medo, ao contrário, costuma ser repetitivo, confuso e urgente. Por isso, antes de tomar uma decisão importante, una intuição e realidade. Observe os fatos
Escute seu coração e dê tempo para que a resposta amadureça. Agora, uma prática simples para a lua cheia. Vá até um local tranquilo. Pode ser perto de uma janela ou em qualquer espaço onde você se sinta bem. Não é necessário enxergar a lua. Feche os olhos e respire profundamente. Mentalize uma luz branca e prateada envolvendo sua cabeça e seu coração. Imagine essa luz iluminando pensamentos, sentimentos e situações que precisam de clareza. Depois, agradeça por 3 coisas que aconteceram desde o início do ciclo. Podem ser grandes conquistas ou pequenos avanços. Agradeça pelo que cresceu, pelo que você compreendeu e até por aquilo que não aconteceu, mas trouxe um aprendizado. E repita: eu recebo clareza para reconhecer aquilo que a vida está me mostrando. Depois da lua cheia, a parte iluminada começa a diminuir. Chegamos à lua minguante. Esta fase simboliza redução, limpeza, descanso, encerramento e desapego. É o momento de observar aquilo que já cumpriu sua função. Muitas vezes desejamos começar algo novo, mas continuamos carregando hábitos, objetos, sentimentos e situações que ocupam todo o espaço. A lua minguante nos ensina que liberar também é uma forma de evolução. Nem tudo precisa continuar. Algumas relações mudam, alguns projetos chegam ao fim, algumas crenças deixam de fazer sentido, alguns hábitos precisam ser interrompidos e algumas dores precisam ser acolhidas antes de serem liberadas. Essa fase é adequada para práticas de limpeza física e energética. Você pode organizar um cômodo, retirar objetos quebrados, apagar arquivos que não utiliza, rever compromissos, diminuir excessos, encerrar pendências ou afastar-se de algo que mantém sua energia presa ao passado. Também é um bom período para descansar e avaliar. Não precisamos permanecer em expansão o tempo todo. O descanso não é fracasso. A pausa também faz parte do crescimento. Pergunte a si mesmo: o que está pesado demais? O que já não contribui para o meu caminho? O que preciso finalizar antes de começar novamente? Qual hábito está me consumindo muita energia? Agora, uma prática simples para a lua minguante. Pega um papel e escreva aquilo que deseja diminuir ou liberar. Pode ser um medo, um hábito, uma preocupação, uma mágoa, uma pendência ou um pensamento que se repete e enfraquece você. Depois, leia o que escreveu e diga: eu reconheço o que vivi, agradeço pelo aprendizado e permito que esse peso comece a deixar a minha vida. Você pode rasgar o papel e descartá-lo normalmente, não é necessário queimá-lo. O mais importante é transformar a intenção em uma atitude prática. Se escreveu que deseja liberar a desorganização, organize algo. Se escreveu que deseja encerrar uma pendência, dê o primeiro passo para resolvê-la. Se deseja diminuir um hábito prejudicial, procure apoio e comece de maneira responsável. Repita: eu libero com sabedoria aquilo que já não precisa permanecer. Um dos erros mais comuns é acreditar que uma fase da lua fará algo acontecer sem nenhuma participação da pessoa. Nenhum ritual substitui a ação. A lua pode ser utilizada como símbolo e orientação, mas você continua sendo responsável por suas escolhas. Outro erro é ficar com medo de perder a fase certa. Se você não realizou uma prática durante determinada fase, não significa que precise esperar um mês inteiro para agir. Uma conversa importante pode acontecer em qualquer dia. Um currículo pode ser enviado em qualquer fase. Uma decisão urgente não deve ser adiada apenas por causa da lua.
Os ciclos servem como apoio, não como prisão. Também não é necessário utilizar muitos objetos. Você não precisa ter cristais, velas, ervas ou um altar para se conectar com a simbologia lunar. Sua atenção, sua intenção e suas atitudes já são suficientes para uma prática simples. Outro cuidado importante é não confundir intuição com medo. Nem todo sonho é uma previsão. Nem todo acontecimento é um sinal. Nem toda sensação precisa ser interpretada de maneira espiritual. Observe primeiro as explicações práticas. A espiritualidade deve trazer equilíbrio e consciência, e não aumentar a ansiedade. E existe ainda um erro muito comum: desejar algo novo sem estar disposto a abandonar aquilo que impede seu crescimento. Pedir prosperidade e continuar gastando sem controle. Pedir paz e alimentar conflitos. Pedir amor e permanecer em relações que causam sofrimento. Pedir novos caminhos, mas recusar qualquer mudança. As fases da Lua nos mostram que todo o processo possui etapas. Para algo começar, talvez outra coisa precise terminar. Para crescer, é necessário cuidar. Para receber clareza, é preciso observar. E para recomeçar, também precisamos descansar. Agora, vamos reunir de forma simples. Use a lua nova para plantar intenções, planejar e iniciar. Use a lua crescente para fortalecer, movimentar e desenvolver. Use a lua cheia para iluminar, agradecer, perceber e potencializar. Use a lua minguante para limpar, encerrar, diminuir e liberar. Mas lembre-se de que nem toda intenção pertence a uma única fase. Um projeto pode atravessar todo o ciclo. Na lua nova, você planeja. Na crescente, começa a agir. Na cheia, você avalia os resultados. Na minguante, corrige o que não funcionou e retira os excessos. Depois, um novo ciclo começa. E essa é uma maneira simples de utilizar as fases da Lua sem depender de rituais complicados. Agora, pense em uma situação da sua vida. Pergunte: essa situação precisa começar, crescer, ser compreendida ou ser encerrada? A resposta ajudará você a reconhecer qual energia simbólica pode apoiar melhor sua intenção. As fases da Lua nos lembram que a vida também acontece em ciclos. Nem todo período será de crescimento visível. Algumas fases são de preparação, outras exigem coragem. Algumas trazem clareza e outras nos convidam a descansar e liberar. Respeitar os ciclos não significa desistir de nossos objetivos. Significa compreender que cada etapa possui uma função. Que você saiba plantar suas intenções com consciência, fortalecer seus projetos com coragem, reconhecer seus resultados com gratidão e liberar aquilo que já não contribui para o seu caminho. Escreva nos comentários: eu me conecto com os ciclos da Lua. Deixe seu like e compartilhe esse vídeo com alguém que também deseja compreender as fases lunares. E inscreva-se no Portal Místico. Que a lua nova inspire seus começos, que a lua crescente fortaleça seus caminhos, que a lua cheia ilumine sua intuição e que a lua minguante ajude você a liberar todo o peso desnecessário. Que cada ciclo traga sabedoria, equilíbrio e renovação. Gratidão, paz no coração. Aqui é o Portal Místico, te espero amanhã.